Nesse vídeo de hoje, eu trago um tema de suma importância para vocês. Portanto, preste atenção nesse vídeo até o final, para vocês tirarem dúvidas a respeito dessa matéria que eu vou tratar para vocês nesse vídeo. Hoje eu trago para vocês uma explanação a respeito das ações de uso capião. Esse vídeo é uma introdução dessa matéria, porque é uma matéria de suma importância. E eu quero trazer para vocês cada espécie de uso capião em vídeo separado. Mas necessário se faz essa exposição primeiro para vocês terem uma ideia de como funciona a ação de uso capião, da importância da ação de uso capião, da importância dessa forma de aquisição da propriedade. O cidadão vai até uma imobiliária e, por meio de um contratinho de compra e venda, o de promessa de compra e venda, que às vezes eles nem fazem promessa de compra e venda, já coloca lá contrato de compra e venda, quando não é a verdade é um contrato de promessa de compra e venda, e adquire uma posse de uma propriedade naquela imobiliária, que já foi passado para uma outra pessoa num outro contrato, e às vezes de outra pessoa já vem de vários contratos, de 4, 5 contratos, cujo proprietário, que é o que está no registro, está lá na ponta. Isso já aconteceu talvez há muitos anos, há 5, 10, 15, 20 anos. E essa pessoa de boa fé, ela adquire esse imóvel, aliás, essa posse desse imóvel, constrói uma bela casa e mora com a sua família. E na sua cabeça, ele diz: a minha propriedade, eu sou dono disso aqui. Às vezes até fez uma escritura, mas não registrou a escritura. E fala: eu sou dono. Quando o nome certo é: eu sou posseiro disso aqui, eu tenho a posse. Comprou, aliás, fez um contrato de compra e venda, registrou o contrato, mas não registrou o imóvel, não fez a transferência do imóvel. Uma coisa é registro de contrato, outra coisa é o registro da transferência do imóvel. Você pode registrar um contrato de compra e venda. Um contrato. Aliás, deve registrar. O registro do imóvel é a tradição do imóvel. Todos os bens se transferem de propriedade no momento da tradição, na entrega do bem. O registro do imóvel, a tradição é no momento do registro. Quando se registra o imóvel no nome da outra pessoa, tirou do nome do antigo proprietário e passou para o outro. Mas nem sempre as pessoas estão atentas a esse respeito. Uma que às vezes o registro é um pouco caro. E quando a pessoa adquire aquela posse daquele imóvel, em muitos casos aquela pessoa quer construir uma casinha e morar e sair do aluguel. E às vezes acaba esquecendo de fazer o registro. O que é necessário fazer. Deixo bem claro para vocês. Quem não registra não é dono. O dono é aquele que registrou o imóvel. Mesmo que você more no imóvel, mesmo que você construiu no imóvel, mesmo que você demonstre a função da propriedade, mas você não é o dono do imóvel. Tanto é que você não pode vender, não pode transferir para uma outra pessoa. O máximo que você pode fazer é pegar aquele imóvel e fazer um contratinho também de promessa de compra e venda e ir passando para outra pessoa. Se achar alguém que faça isso hoje. Só que cada vez vai ficando mais difícil. Por quê? Quando se comprou aquele terreno, às vezes aquele terreno, o valor aquisitivo era pequeno. Com a construção, agregou valores muito
vultosos, valores vultosos naquele imóvel. E aí, para vender esse imóvel, você não consegue vender. Porque, geralmente, para vender o imóvel hoje, principalmente na classe média, baixa, só por meio de um financiamento. Pela Caixa Econômica Federal ou por qualquer um banco privado. Só que para que faça isso, esse imóvel tem que estar registrado no seu nome. E além do imóvel estar registrado no seu nome, a construção também deve estar incorporada no registro do imóvel. Para que possa fazer essa venda. Veja que fica muito difícil. E aí vem os atravessadores. Vem aquelas pessoas que sabem que você precisa vender aquele imóvel, o imóvel vale uns 800 mil reais, a pessoa te oferece 400. Aí depois aquela pessoa vai correr atrás para tentar legalizar o imóvel. Isso aí acontece muito. Mas veja o prejuízo. Pode ocorrer um prejuízo até de 50% sobre o valor do imóvel. Tudo por falta de um registro, de gastar aí 20, 30, 40 mil reais para entrar com ação de uso capião, para legalizar aquele imóvel e ganhar 300 ou 400 a mais numa venda. Isso acontece muito. É comuníssimo acontecer isso. Portanto, eu resolvi fazer para vocês uma série de vídeos sobre uso capião. Nesse vídeo de hoje, vai ser uma explanação a respeito do que vem a ser uso capião. Mas eu vou trazer cada modalidade do uso capião, eu vou postar um vídeo para vocês, falando como se deve fazer para adquirir a propriedade do imóvel. Recapitulando, posse não é propriedade. Adquiriu a posse, construiu, está morando, é posseiro, não é proprietário. Porque muitas vezes a pessoa quer até regularizar o imóvel, mas aí procura saber daquele proprietário que vendeu, aquele proprietário às vezes já morreu, às vezes já passou muitos anos, ou aquele proprietário mudou de região, ou aquele proprietário também não interessa mais transferir o imóvel para você, porque ele quer ganhar algum dinheiro em cima de vocês. E aí fica difícil. Tem uma outra modalidade de ação, de aquisição da propriedade, que é a ação de adjudicação compulsória. Porém, essa ação de adjudicação compulsória, ela tem prazo prescricional. E dependendo do tempo que se comprou o imóvel e não se diligenciou para adquirir o registro, prescreveu o direito de requerer esse registro por meio de uma ação de adjudicação compulsória junto à justiça. E aí só resta a uso capião. Porque a uso capião não tem prazo máximo, ela tem prazo mínimo. Inclusive, quando está no prazo da adjudicação compulsória, se deve entrar com a adjudicação compulsória. A uso capião se deve entrar depois que já ultrapassou esse prazo da adjudicação compulsória. Aí a ação de uso capião não tem outro jeito. É uma ação um pouco mais cara, mas vale a pena fazer isso. Por isso eu pretendo fazer essa série de vídeos para facilitar para as pessoas que necessitam de esclarecimento a respeito da ação de uso capião, o que deve fazer, das modalidades de uso capião, quais são os requisitos para cada tipo de ação, para cada tipo de aquisição do bem, se é o bem adquirido de boa-fé, se é o bem adquirido, se é a posse mansa e pacífica, se é a posse precária, se é uso capião constitucional. E eu trago para vocês aqui também um prévio apanhado do que vem a ser uso capião. E diz o Código Civil brasileiro que o uso capião é o modo de aquisição da propriedade e de outros direitos, como também o usufruto, o direito de uso, habitação, efiteuse, servidão predial. Tudo isso pode ser adquirido por meio de ação de uso capião, desde que tenha a posse prolongada. A posse prolongada é um dos requisitos para a ação de uso capião. E cada modalidade
vai determinar o tempo da posse. Quanto tempo tem a posse. Mas é importante vocês saberem que é a forma de aquisição da propriedade, de regularizar a propriedade. Voltando a explicar, quem não registra não é dono, é posseiro. E quando precisa alienar o bem, ou tentar um empréstimo por meio de um banco, por algum motivo, para algum tipo de investimento, aquele imóvel, aquela propriedade que você tem, aquela posse que você tem, para isso não vale de nada. Ela só vale para moradia e mais nada. E quando você agrega valor numa propriedade, é importante você saber, a minha propriedade vale tanto, mesmo que você não venha vender. Mas tudo é importante você saber, vale tanto. Esse é o valor da minha propriedade, porque é propriedade. E o direito de propriedade é muito importante, porque também tem o problema do direito sucessório, que passa de pai para filho, para netos, e de forma regular, por meio do inventário, por meio depois da transferência no registro. Tudo isso fica mais fácil para fazer. Como eu falei, quando vai vender, por exemplo, você não consegue vender, não consegue fazer um financiamento. E hoje é muito importante, ninguém se vende nada em dinheiro hoje. Geralmente é por meio de um financiamento bancário. No nosso ordenamento jurídico, existem várias espécies de usucapião. Várias espécies. Porém, tem umas que não são tão relevantes. Porque as usucapião mais relevantes são aquelas que são usadas, geralmente, no meio da moradia. Usucapião de imóvel, que é a usucapião especial urbano, usucapião extraordinária, usucapião ordinária. Essa urbana também, ela pode ser chamada de urbana ou constitucional. Tem a usucapião entre ex-cônjuge, eu já tenho um vídeo que eu postei falando dessa usucapião. E tem também até a usucapião de espaço público, que eu vou trazer para vocês aqui, a esse respeito. O ordenamento jurídico, ele traz a espécie de usucapião. Eu vou falar para vocês terem uma ideia de quantas modalidades de usucapião existem no nosso ordenamento jurídico. Tem o usucapião constitucional rural, usucapião constitucional urbano, usucapião de aeronave, usucapião de imóvel, usucapião de liberdade, usucapião de móvel, usucapião de telefone, usucapião especial rural, usucapião especial urbano, usucapião extraordinário de imóveis, usucapião industrial, usucapião ordinário de imóvel, usucapião ordinário de imóvel. E tem as pessoas que adquirem esses bens por meio de usucapião, que essas pessoas também têm os nomes que são tratados. O bem, as pessoas. Usucapião, a pessoa que adquire um bem por usucapião é chamado de usucapiente. Muito embora nas ações hoje nós tratamos só de autores e réus, ou requerente e requerido. Mas, de uma forma mais refinada, tem usucapiente. E tem muitos juristas que usam essa terminologia, usucapiente, que é aquele que adquire a propriedade de um imóvel por meio da ação de usucapião. Aí vem os requisitos para aquisição da usucapião. Para cada modalidade, tem os requisitos, que eu vou falar para vocês, cada modalidade, quais são os requisitos, qual é o tempo que se exige para entrar com uma ação de usucapião, quais são os requisitos jurídicos das partes, documentos das partes, o que exige a lei para que se cumpra esse ritual da ação de usucapião.
para que no final possa ter uma declaração dessa ação de uso capião e registrar esse imóvel no cartório. Essa ação de uso capião, essa sentença da ação de uso capião, ela corresponde como se fosse uma escritura, mas uma escritura que o cartório está obrigado a registrar. É claro, se estiver bem feita, dentro dos limites legais, que o cartório pode recusar também. Mas se é feita de forma correta, não tem como recusar. Essa usucapião, hoje também, dependendo do caso, pode ser feita no cartório também, essa ação de usucapião. Mas quase sempre, a ação de usucapião, é necessário oficiar alguns órgãos de praxes, tentar a busca do proprietário, tentar encontrar os confinantes. E às vezes é difícil no cartório. Tem cartório que nem quer fazer isso, que dá muito trabalho e às vezes no final não tem como concluir. E aí tem que ir para o judiciário, porque o juiz tem como fazer isso. O juiz tem como oficiar. E o cartório não tem como fazer isso, como oficiar. Ninguém está obrigado a cumprir o que o cartório manda, mas todo mundo está obrigado a cumprir o que o juiz manda. Por isso, a melhor forma da usucapião é na justiça. Tem que analisar ponto a ponto. O que eu queria falar para vocês hoje é esse apanhado a respeito da ação de usucapião. Não perca os vídeos que eu vou postar para vocês. Acompanhe meu canal. Se inscreva no meu canal, porque assim, quando eu postar os vídeos, vocês já são notificados dos vídeos e vocês possam analisar. Às vezes você que está vendo o vídeo não precisa, mas pode ser o teu avô precisar, o seu pai precisar, o seu irmão, o seu tio. Ou às vezes também algum advogado que está me ouvindo, que não tem familiaridade com a ação de usucapião, eu vou trazer também aqui a respeito das leis, dos artigos que possa usar nessas ações de usucapião. Mas eu vou me ater mais nas ações de usucapião que acontecem muito no mundo jurídico. Não vou tratar muito das exceções, porque também, se for tratar das exceções, tem usucapião até de espaço público. Tem a emenda provisória, a medida provisória que trouxe a medida provisória 2220, de 4 de setembro de 2001, ela trouxe uma possibilidade de entrar com ação de usucapião para garantir a moradia no espaço público. Mas isso aqui tem os requisitos próprios dessa medida provisória. Tem o tempo, essa medida foi feita para durar naquela época e pegar os requisitos daquela época. Isso aqui não é algo que possa ser feito de qualquer forma. Tem que estar nos requisitos daquela época. Mas é possível, pode ser que tenha muita gente que tenha entrado num espaço público e não sabe que tem esse direito de garantir a sua moradia por meio de uma ação de usucapião. Por hoje é só. Se gostou do vídeo, dê o seu like, mas não se esqueça de se inscrever no meu canal e passe esses vídeos para o maior número de pessoas que vocês possam conhecer. Por hoje é só e fiquem com Deus e aguardem os vídeos que eu postarei para vocês.